e perdoe-me, sem querer ofender ninguém, aqui não é panfletário o que eu quero dizer, mas é sincero, eu tenho concluído que o dogma do ateísmo, se é que eu posso usar essa expressão, a crença básica do ateísmo seria essa. A crença de que não havia absolutamente nada. E nada aconteceu a nada. Até que nada de um modo mágico explodiu e por nenhuma razão, criando tudo o que existe em todo lugar. Então depois de um boom, tudo de modo mágico se auto-organizou, novamente sem nenhuma razão. E se auto-replicou, formando seres complexos que evoluíram e se transformaram em dinossauros. É isso que estão tentando me convencer. Porque nada aconteceu a nada e de repente nós temos tudo. Repito a pergunta, por que existe algo ao invés de nada? Por eu ter essa dúvida, eu sou obrigado a crer. Vocês estão notando que a minha fé está sendo sustentada num monte de perguntas? Aliás, a prova maior que as perguntas são bem-vindas à fé, que uma coisa que eu aprendi com o maior judeu de todos os tempos, Jesus Cristo, é responder perguntas contra as perguntas. Várias vezes perguntava, Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Aliás, dizem que os judeus têm essa mania, até hoje, eu sei disso, eu estudei em Jerusalém, de responder uma pergunta contra pergunta. E perguntaram a um rabino, por que vocês judeus respondem uma pergunta contra pergunta? Ele respondeu algo mal nisso. Nós temos também o problema do ajuste fino. São duas perguntas que a gente faz. Por que há algo ao invés de nada? E por que há música ao invés de ruído? Essas duas frases, em contexto diferente, aparecem em Shakespeare. Aparece em Shakespeare, em Otelo e no Hamlet. Em Otelo e no Hamlet. Por que existe música ao invés de ruído? Nós vimos uma orquestra tocando aqui. A orquestra tem afinação, tem partitura. O universo tem partitura, tem propósito. Por que existe algo ao invés de nada se não há Deus? E segundo, por que há música ao invés de ruído? As coisas não só existem, elas existem de uma forma organizada. Uma vez eu perguntei a um amigo meu, escuta, veja bem, o dia que você provar para mim a existência de um avião com trem de pouso, com máscara de oxigênio, cinto de segurança e até barra de cereal, um avião completo, sem a demanda de um inventor e um engenheiro, um avião que surgiu do nada, eu começaria a acreditar que o pássaro também pode ter surgido do nada. Ele falou, mas é uma diferença, o pássaro é um organismo vivo, o avião não. Eu falei, piorou. Porque existe propósito, existe lógica. Entendem? Há uma anedota que se conta por aí que um menininho, uma vez, numa feira de ciências, fez uma maquete do sistema solar e ia ganhar o primeiro prêmio. E os professores que passaram, alguns deles até ateus, falaram assim, nossa, esse primeiro prêmio aqui, quem que fez esse aqui? Foi você, garoto? Não, não fui não. Não, mas você está aí atrás, a gente queria dar o prêmio. Quem fez então? Não, ninguém fez, apareceu do nada aqui. Para de brincadeira, menino. Você que fez essa maquete aí? Não, professor. Se o universo apareceu do nada, por que essa maquete tem que ter alguém que fez? Ela é muito mais simples. Outro astrônomo, Robert Jastrow. Quando cientistas escrevem sobre Deus, seus colegas pensam que ele está ficando louco. No meu caso, deve ser dito desde o início que sou agnóstico em assuntos religiosos. Então não é um crente que está falando. No entanto, sou fascinado pelas implicações de alguns avanços científicos dos últimos anos. A essência desses progressos é que o universo teve, em certo sentido, um começo num determinado momento do tempo. E, pelo que vemos, a evidência astronômica conduz para a visão bíblica das origens do mundo. Para um cientista que viveu pela sua fé na razão, a história termina como um pesadelo. Ele escala as montanhas da ignorância para conquistar o seu topo, mas ao chegar lá, é cumprimentado por teólogos que já estavam lá há muito tempo. Um cientista agnóstico que escreveu isso aí. Ah, Rodrigo, vocês crentes sempre vêm com Deus das lacunas. Quando você não consegue explicar, você taca Deus ali no teorema, né? Primeiro eu falei que Deus não é teorema. Como é que o universo surgiu? Não sei, foi Deus. Como é que você não sei? Foi Deus. Não é bem assim, é o contrário. Quem trabalha com Deus das lacunas é o ateu. Eu vou explicar por quê. Como ele não consegue explicar como o universo veio do nada, porque ele dispensa a hipótese de Deus, então ele começa a colocar o Deus, universo na lacuna. Ele começa a dizer que o universo é eterno. O próprio Carl Sagan dizia, o cosmo é tudo quanto uma vez haverá. Sempre é o cosmos. Ou então eu falo de um criador. Agora tá bom, uma vez alguém perguntou assim, tá, mas se Deus criou tudo, e quem criou Deus? Esse é o ponto. O ponto filosófico é o seguinte, tudo que começou tem que ter uma causa.
Deus não começou, por isso Deus não tem uma causa. E se você não quiser usar a palavra Deus, vamos chamá-la de causa primeira. Tem que haver uma causa primeira que deu origem ao universo, e essa causa primeira não pode ter sido causada por nada. Porque se ela for causada por alguma coisa, eu vou cair no retrocesso infinito. Ela fica sem sentido. Uma causa que causou outra, que causou outra, que causou outra, que causou outra. Eu sou obrigado ou a acreditar num retrocesso infinito, ou acreditar que houve uma causa primeira que causou todas as coisas. E alguém pode falar comigo, não, Rodrigo, peraí, não, para, stop. Um Deus eterno e autoexistente, você vem falar isso para mim aqui na minha universidade? Um Deus eterno e autoexistente? E eu digo, stop você. O universo eterno e autoexistente? Vocês perceberam que é a mesma linguagem? Eu falo, há um Deus eterno e autoexistente. O ateu diz, não, há um universo autoexistente. O eterno. Porque isso para mim é mitologia grega. Porque a mitologia grega é que coloca que havia elementos siderais aí no espaço, aí eternamente no espaço, e entre esses elementos siderais surgiu Gaia, a Terra, ela mesma se auto-originou, a Gaia se autofecundou, dando à luz a Uranus, e os dois se autofecundaram, dando à luz a tudo que existe. Isso é mitologia grega, isso não é ciência. Um universo que se autoproduz? Não faz sentido. E mais, com Newton eu descobri que o universo tem leis. Com Einstein eu descobri que o universo tem energia. E com James Watson eu descobri que o universo tem DNA, informação. E informação tem que ter inteligência. Falando em informação e inteligência, de onde veio a linguagem? Todos os estudos filológicos e linguísticos feitos até hoje dizem que a linguagem não é questão de nós não termos a evidência. Linguagem não pode ser fruto da evolução, porque a linguagem demanda aprendizado. Linguagem demanda aprendizado. Não tem como a linguagem ser fruto da evolução. Não é questão que não temos ainda uma explicação evolutiva para a linguagem, ela não tem como ser fruto da evolução. Como é que o primeiro homem começou a falar? Quem o ensinou? Quem o ensinou? E mais, se Deus é um mito, eu posso falar do sensus gentium, como diz em latim, quem que propagou para o ouvido de todas as nações a existência de Deus? Pegue os barcos de Cabral ou de Colombo, chegue às Américas ou ao Brasil, e os índios que aqui havia já adoravam algum tipo de divindade. Vá com Marco Polo até o fim do mundo, eles tinham algum tipo de divindade. O ateísmo é algo relativamente novo. Até mesmo se você for analisar as mais antigas evidências do Homo sapiens, ele já tinha algum tipo para usar a linguagem evolucionista, ele já tinha algum tipo de divindade. Eu não encontrei até hoje traços de nenhuma civilização que fosse culturalmente ateia. E até aqueles que tentaram ser, como a China comunista ou a antiga União Soviética, quando abriram as portas, a religião entrou com força lá. Não conseguiram sustentar o ateísmo por muito tempo. Se o ateísmo é uma prática tão natural, por que todo mundo, em todo lugar, tem Deus de uma maneira tão instintiva como o sexo, a necessidade de sobrevivência, o Eros, o Thanatos e a divindade? Eu posso dizer até que o homem, mais do que o Homo sapiens, é o Homo religiosus. Porque mesmo o ateu um dia acreditou. Filosoficamente falando, quando eu analiso o universo, eu sou obrigado a chegar a essas conclusões aqui. Letra A. O universo tem que ter uma causa. Ele não pode ser incausado, porque ele começou. Ele não pode ser a causa de si mesmo, porque isso não faz sentido. É como perguntar onde é que está a esposa do solteiro, ou a terceira margem do rio, ou qual o sabor da cor azul. Não faz sentido isso. O causado não pode se causar. Você não pode dar luz a você mesmo, tem que ter sua mãe. Que tipo de causa eu estou falando? Em primeiro lugar, a causa primeira que originou o universo tem que ser uma causa supernatural, porque ela criou o natural. Tem que ser uma causa poderosa, incrivelmente poderosa. Tem que ser uma causa eterna, autoexistente, sem infinita regressão de causas. Uma causa não causada. A causa que causou o universo, ela tem que ser omnipresente, porque ela criou o espaço. Se ela criou o espaço, ela tem que estar fora do espaço. Então ela tem que ser onipresente. Ela tem que ser intemporal e imutável, porque ela criou o tempo, pelo menos esse tempo como eu conheço. Não digo que ela é atemporal, mas ela é intemporal. Existe uma diferença entre atemporal e intemporal. Ela tem que ser imaterial, porque ela transcende ao espaço e aos limites físicos. Ela tem que ser pessoal, assim definido, porque ela criou de maneira intencional. Ela tem que ser necessária, porque todo o resto depende dela.
Ela tem que ser infinita e singular, porque não pode haver dois infinitos. Ela tem que ser diversa e, no entanto, possuir unidade. Ela tem que ter inteligência e ser suprema. Ela tem que ter propósito, deliberadamente ela criou tudo. Ela tem que ser moral, senão nenhuma lei moral teria sido dada. Ela tem que mostrar cuidado, senão nenhuma lei moral, nenhum cuidado, nenhum detalhe seria garantido. O curioso é que quando eu abro a Bíblia, eu descubro que todas as necessidades, todas as características filosóficas da causa primeira coincidem com características bíblicas daquilo que chamamos de Deus. A Bíblia o apresenta como supernatural, poderoso, eterno, onipresente, intemporal, imutável, imaterial, pessoal, necessário, infinito, singular, diverso, mas em unidade, inteligente, com propósito moral e cuidadoso. E para terminar minha palestra, eu queria contar uma parábola para vocês. Se Platão iniciou todo o seu discurso com o mito da caverna, deixe-me contar um mito também para ilustrar o que eu quero dizer à guisa de Platão e à guisa de Jesus, que contava tantas parábolas. Havia nessa fábula que eu quero contar para vocês um grupo de ratos que moravam dentro de um piano. E esses ratos sempre escutavam o concerto do pianista do lado de fora e se deliciavam. E louvavam o pianista por toda a música bela que ele tocava. Até que um dia, alguns ratos saíram de dentro da parte mais baixa do piano e subiram até aquelas teclas ali e viram as cordas. E viram que cada vez que um martelinho de madeira com aquele veludo batia numa corda, saía um som do piano. Quando batia numa corda mais fina, saía um som agudo. Quando batia numa corda mais grave, saía um som mais grave, mais baixo. Quando duas cordas batiam ali, saía uma dissonância. Eles voltaram felizes, descobrindo o segredo da música. Não existe pianista nenhum. Nós agora temos a teoria das cordas. O que produz o som que nós ouvimos são martelinhos batendo em cordas. Não há nenhum pianista. E aí começou o debate dos ratos, se havia ou não havia pianista lá fora. E novas teorias mais rebuscadas foram colocadas para explicar aquele som sem necessidade de um músico. E muitos ratos continuaram acreditando, outros duvidaram. Mas a despeito disto, do lado de fora, o pianista continuava expondo o seu concerto, mesmo apesar da negação da sua existência. Mesmo que você continue negando, continue existindo, há vida no ar. E o concertista do universo está aí, dedilhando a sua bela sinfonia e dizendo, quer você queira ou não, eu existo e eu amo você. Um grande abraço. Obrigado.